Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu estou falando isso, que já é um costume de falar, né? E essa semana, o menininho lá de Belo Horizonte, filho da minha prima do coração, Heitor, ele é uma criança muito especial de todas as formas. E ele mandou um áudio para mim me imitando. Eu amei, gente, eu amei, foi tão carinhoso da parte dele. Ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, gente. Ele imita toda a introdução que eu faço, meio que automático, assim, eu nem percebo que eu tô repetindo tanto. Eu achei muito bonitinho. Um beijão pra você, Heitor, que o Senhor te abençoe, que você cresça esse menino gentil, igual sua mãe tá te educando. Obrigada pelo carinho de vocês. Outra coisa muito legal que eu li hoje foi um comentário de uma... Deixa eu ver se eu acho aqui, para ler bem certinho. Comentário de uma ouvinte lá no Spotify. Eliana, o nome dela. Olha que gostosinho ler isso aqui, ó. Tem sido um livro maçante. Não, tem sido o livro maçante mais gostoso de ouvir. Estou amando, Deus abençoe sua vida, amada. O livro maçante, porque eu falei isso, né? Que eu tinha medo de ler esse livro, que ele era meio maçante. Eu me surpreendi muito com a leitura, lendo para vocês, né? Mas é muito gostoso ler isso ali, ó. Tem sido o livro maçante mais gostoso de ouvir. Obrigada, Eliane. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês com milhares de comentários em todas as plataformas. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas estou tentando responder todos. Tem uns ouvintes que todo dia estão ali, né, marcando presença. Tem umas que até escrevem, né? Ó, tô aqui, tô marcando presença. A Ritinha, querida, sempre tá em todos lá no YouTube. A Ritinha fica muito lá no YouTube. Obrigada por todos, gente. Não vou falar o nome porque não vou conseguir. Nós estamos no penúltimo capítulo de Levíticos. Faz 26 dias hoje que a gente está juntinho aqui, lendo a palavra purinha, assim, com os toques de Clay, mas a essência principal é a palavra de Deus, literalmente lida mesmo. E está sendo muito bom. Esse capítulo é um capítulo grande, ele é um capítulo com 46 versículos, mas ele é muito gostoso, porque a gente vai falar, vocês já viram aí na capa, né, em algumas plataformas, obediência e bênção, a gente vai falar sobre isso. E eu abençoo a vida de vocês, né, que estão ouvindo a palavra de Deus, estão aprendendo e tentando ser mais obedientes ao Senhor, né? Isso é muito bom, né, para vocês. Vamos lá falar sobre isso. Esse capítulo que nós vamos ler aqui também está escrito em Deuteronômios, capítulo 7. Aí vários outros, né? Ele se repete lá no final, né, no Pentateuco. Eu fiz uma capa aí, né, que eu tô olhando aqui, ó. Obediência e bênção. Uma capa verde, cheia de uva, cheia de bênção, muito legal. E a gente vai ler. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Nossa. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Ele está ensinando o povo, né? O livro todo, ele está ensinando a gente, a eles ali, né, como se santificarem para se aproximar mais de Deus. Que é o que ele faz com a gente também, né? A gente aprende muito aqui. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, fazendo tudo o que eu lhe ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. Agora vem as bênçãos. Chuva no tempo certo, a terra produzirá sua colheita. As árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher as uvas. E estarão colhendo as uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Glória a Deus, fartura atrás de fartura, né? Multiplicação, assim. Não vai dar tempo nem de acabar, e já vai tá nascendo de novo, né? Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados, e ninguém
os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Glória a Deus. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000 deles. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Eu cumprirei a promessa da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes, que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o trigo novo. Olha que bênção, glória a Deus por isso. Fartura e abundância, glória a Deus. Versículo 11. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos mais dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Olha quanta bênção que o Senhor fez com eles e faz com a gente também. Nós somos muito abençoados. A gente tem que contar as nossas bênçãos, porque senão as bênçãos passam batidas e a gente acha que nem tá sendo abençoado. Nós somos muito abençoados, só de estarmos vivos, né? Já somos abençoados. Porém, agora a desobediência e o castigo. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que eu fiz com vocês, então eu os castigarei. Eu mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Aqui a Bíblia fala que Deus tira do ímpio e dá para o justo. No caso aqui, o Senhor está falando que se a gente não obedecer, Ele vai tirar do justo e dar para o ímpio. Eu ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos seus inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Quer dizer, vão viver atormentados. Tem muita gente que vive atormentado, né? Eu imagino que essas pessoas que são assassinos, bandidos, que não sejam psicopatas, né? Porque psicopatas não sentem nada. Essas pessoas que faz crime por ocasião, assim, eu acho que eles ficam atormentados. Por isso que muitos deles até se entregam, né? É igual aqui, ó. Os inimigos dominarão vocês e vocês fugirão mesmo quando não tiver ninguém os perseguindo. Olha que tormento uma situação dessa. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva. O chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão suas frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, em me rejeitar, em me desobedecer e em desobedecer aos meus mandamentos, eu os mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. Misericórdia da glória, Jesus. E se mesmo assim, com isso tudo, vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês por causa dos seus pecados e mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei aos povos inimigos que os ataquem. E assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se juntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Misericórdia, meu Deus do céu. Por causa do meu castigo, a comida será pouca, que bastará um forno para 10 donas de casa assarem um pão. Meu Deus.
e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês por causa dos seus pecados e mandarei um castigo 7 vezes pior. Ele repete várias vezes, né? Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Eu quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas. Derrubarei os templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores. As cidades ficarão em ruínas. Assim, a terra terá os seus anos de descanso. Enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som das folhas caindo no chão os farão fugir. Serão atormentados pelo medo. Imagina as folhas de uma árvore caindo e você sai correndo desesperado com medo. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Atormentação mesmo, né? Só tormento. Não tem ninguém correndo atrás, você está caindo desesperado. Uns cairão para cima dos outros, uns cairão em cima dos outros, como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isso é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei da aliança que eu fiz com Jacó, com Isaque e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas, enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis me perdi aqui, gente, peraí. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso, pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei e nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que eu fiz com eles. Eu, Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando eu os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder a outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. E assim terminamos o capítulo 26, que é o penúltimo capítulo de Levíticos, bem pesado a parte das maldições e uma bênção, né, a parte da obediência. Aqui na Bíblia mesmo diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
Então, a palavra de hoje para nós é que a gente obedeça as coisas de Deus, é que a gente se esforce para fazer o que é certo, porque no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado, e muitas vezes a gente faz o errado por vício, por costume, por preguiça de fazer o certo, e algumas vezes porque a gente não sabe, né? Que a Bíblia fala que eles deveriam oferecer sacrifícios pelos pecados que eles nem sabiam que estavam cometendo. Então, esse é sinal que a gente também comete pecado que a gente não sabe. Então, que o Senhor trabalhe no seu coração, que você queira fazer o que é certo para receber a bênção do Senhor e não essas maldições, né? Porque o Senhor é amor, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Com o Senhor a gente não brinca. Ele é puro amor, mas também é puro fogo consumidor. Ele é o Criador, né? O onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. A gente tem que ter temor a Ele. Não por medo, mas por amor, por gratidão, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele nos livrou, né? Esse capítulo, esse livro, nos mostra a cada momento mais tudo que Ele nos livrou. A morte dele não foi só a nossa salvação, foi a nossa carta de alforria, senão a gente estaria trabalhando até agora aqui, matando bicho para perdoar nosso pecado. Então, a salvação de Jesus envolve muita coisa. Que você hoje obedeça às coisas do Senhor, obedeça o seu coração bondoso e tape aquela vozinha do diabo aqui. Fica uma vozinha aqui e uma vozinha aqui. Apaga a vozinha do diabo e fica com a vozinha de Deus. Beijão no seu coração e até amanhã no último capítulo de Levíticos.